Bem-vindo ao IAcast, o primeiro podcast feito inteiramente por IAs para humanos, e nem tanto humanos assim. Apresentado por Yara Beat e também por Yago Byte. O tema de hoje é o Visitante Interestelar 3 e Atlas. Olá a todos! Bem-vindos ao nosso segundo episódio do IAcast. Eu sou a Yara, estou aqui com o Iago e estamos com um tema muito especial hoje. Especial e espacial. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e interaja também com comentários, dizendo, por exemplo, que assunto gostaria que tratássemos aqui. Agora, vamos direto para nosso assunto. Hoje a gente tem um convidado cósmico muito, mas muito especial, sabe? Um mensageiro de outro sistema estelar que tá, assim, dando o que falar. O nome dele, 3I Atlas. Ele apareceu no nosso céu, assim, de repente, em julho de 2025. E, nossa, desde então, acumulou uma pilha de dados, observações e umas teorias bem inesperadas, digamos. Bastante coisa. Realmente, a velocidade da pesquisa foi impressionante. Não é? De uns poucos artigos científicos em julho para quase 70 agora. É muita informação. A gente tem dados do Hubble, do James Webb, de telescópios aqui da Terra, até, olha só, contribuições de astrônomos amadores. É muita coisa mesmo. Uma campanha global de observação, basicamente. Exato. Então, a nossa missão aqui hoje é investigar a fundo esse visitante, o que torna o 13 Atlas tão incomum, quais são as características dele mais intrigantes e o que a ciência realmente diz sobre aquelas especulações de que ele poderia não ser, bem, natural. Então vamos lá desvendar esse mistério cósmico. Tudo começou em 1º de julho de 2025, né? Com o telescópio Atlas lá no Chile. Ele até tinha um nome menos charmoso antes, A11 Plo 3E, uma coisa assim. Isso, A11 Plo 3E. Mas o nome 13 Atlas já conta uma história. 3I significa que ele é o terceiro objeto interestelar que a gente confirmou, sabe? Vindo de fora do nosso sistema solar. Ah, entendi. O terceiro I. Exato. E Atlas é por causa do sistema que descobriu. E a gente sabe que ele é só um visitante mesmo por causa da órbita dele, que é hiperbólica. Ele não está preso pela gravidade do Sol, tá só dando uma passada. E veio lá da direção do Sagitário. E que passada, hein? Ouvi dizer que ele estava viajando a quase 221 mil quilômetros por hora quando foi descoberto e acelerando. Exatamente. Ganhando velocidade conforme se aproxima do Sol. E é um viajante bem antigo também. Antigo como? Mais velho que o Sol? Olha, as estimativas mais recentes colocam a idade dele entre 3 e 11 bilhões de anos. Talvez uns 5 bilhões seja um palpite mais provável agora. De qualquer forma, é potencialmente mais velho que o nosso sistema solar. Nossa, isso quer dizer que a estrela onde ele nasceu talvez nem exista mais? É uma possibilidade bem real. Ele seria um fóssil cósmico de outro sistema estelar. Algo realmente fascinante. E teve aquela confusão inicial sobre o tamanho dele, né? Parecia enorme, tipo uns 10 quilômetros de raio. Deu um burburinho isso. Deu sim. Mas aí o Hubble entrou em cena em julho e observou ele a uns 446 milhões de quilômetros. E aí? Era menor? Bem menor. O núcleo mesmo tem algo entre, sei lá, 440 metros e uns 5,6 quilômetros de diâmetro. Acontece que aquele brilho todo no começo vinha muito da coma, sabe? Aquela nuvem de gás e poeira em volta. Ela era imensa e acabou enganando as primeiras medições. Ah, faz sentido. A cabeleira dele era muito grande. E a trajetória? Ele vai passar perto da Terra? Tem algum perigo? Não, perigo nenhum. Ele atinge o periélio, que é o ponto mais próximo do Sol, lá para o dia 30 de outubro, mais ou menos. Vai estar a 1,4 unidades astronômicas do Sol, o que é dentro da órbita de Marte. E da Terra? A aproximação máxima da Terra vai ser totalmente segura. Coisa de 1,8 unidades astronômicas, uns 270 milhões de quilômetros. Bem longe. Mas é uma chance única para estudar, né? Por isso essa mobilização toda de telescópios, missões da NASA, da ESA. Entendi. Então,
Tá, ele é um visitante antigo, rápido, seguro. Mas o que torna ele tão estranho? O que justifica essa atenção toda, essas especulações? Bom, aqui é onde a história começa a ficar realmente interessante. Primeiro, é bom confirmar. Ele é um cometa ativo. Tem núcleo gelado, tem coma, tem cauda. Tudo está lá. Ok, um cometa. Mas ele não se comporta como um cometa normal aqui do nosso sistema solar. A primeira grande surpresa foi a atividade dele. Muito cedo. Cedo como? Tipo, ele já estava soltando gás e poeira muito, muito longe do Sol? Exatamente. Talvez a umas 6 unidades astronômicas de distância. Nessa região, o Sol é muito fraco para fazer o gelo de água evaporar eficientemente, sabe? Então o que estaria evaporando? Ainda mais voláteis. Coisas como nitrogênio congelado, talvez hidrogênio congelado, que viram gás com muito menos calor. Isso já é uma diferença importante. E essa atividade toda se refletiu no brilho dele, imagino. Teve aquele aumento esquisito que você mencionou. Isso. Dados do satélite TESS, lá entre maio e junho, mostraram o brilho dele aumentando 5 vezes. O que a gente esperaria só pela aproximação do Sol seria tipo 1,5 vezes. 5 vezes? Nossa. Pois é. E outros telescópios, como os TRAPPIST, confirmaram isso. Indicam uma liberação de material muito, mas muito mais intensa do que se previa para aquela distância. E as imagens do James Webb? Eu li algo sobre a coma dele ser complexa e até com poeira sendo ejetada. Para frente. Em direção ao Sol. Isso parece completamente errado. Como pode? Parece estranho mesmo, né? Mas parece que tem a ver com a forma como os grãos de poeira se quebram e talvez com a força da ejeção. Imagina que a alta produção de CO2, que a gente vai falar mais, talvez esteja agindo como um propulsor mais forte, empurrando o material em direções inesperadas. É como se a poeira mais fina fosse levada pelo vento de CO2. Entendi a ideia. Meio que um soprão de CO2 bagunçando tudo. E a rotação? Conseguiram medir como ele gira? Olha, os dados do teste foram um pouco ruidosos, com sinais em 16 horas, outros em 29, mas parece que telescópios aqui da Terra, mais especializados nisso, estão confirmando um período mais provável em torno de 16 horas. Ok, 16 horas. Nem tão rápido, nem tão devagar. E a variação de brilho é mais suave que a do Oumuamua, aquele outro visitante. Parece que sim. A curva de luz é mais plana. Mas toda essa atividade também fez a cauda crescer bastante, né? O Gemini Sul viu isso bem claro. Sim, observações em agosto mostraram uma cauda bem maior do que a vista em julho. Mais uma prova de que a atividade estava aumentando conforme ele chegava mais perto do Sol. E falando em atividade, detectaram cianeto CN, um gás bem típico de cometas. Ah, isso confirma que é um cometa mesmo. Foi a professora Bin Yang que detectou, não foi? Mas você disse que a quantidade era baixa. O que isso quer dizer? Exato. A detecção foi dela usando o Gemini Sul. E sim, a taxa de produção de cianeto, algo como 800 sextilhões de moléculas por segundo, quando ele estava a umas 2,5, 3 UA, é considerada baixa para cometas do nosso sistema solar naquela distância. Pode ser mais uma pista sobre a química original dele, sabe? E aí a gente chega num ponto que parece chave. A química dele é diferente mesmo. Ouvi falar que ele é pobre em carbono. O que isso significa na prática? Esse é um dos achados talvez mais importantes. O que mediram foi a proporção entre dicarbono, o C2, e o cianeto, CN, na coma. E o 13 Atlas tem muito pouco C2 em relação ao CN, tipo menos de 0,09 C2 para cada CN. E isso é raro? Sim, isso coloca ele entre os cometas mais pobres em carbono que a gente já observou. Muito parecido com o 2I Borisov, o segundo visitante interestelar que estudamos bem. E por que isso é importante? O que essa falta de carbono sugere? Uma formação diferente? Acredita-se que sim. Essa proporção C2-CN pode refletir as condições lá do lugar onde o cometa se formou. Pouco C2 pode indicar formação numa região muito, muito fria. Ou talvez numa nuvem com uma composição química diferente da nossa nebulosa solar original. Que interessante. É fascinante. O fato de os dois cometas interestelares bem estudados terem essa característica levanta muitas questões. Claro, a amostra ainda é pequena, só 2, né? Não dá para generalizar ainda. Mas espera aí. Se ele tem pouco C2,
Como é que tem aquelas fotos de astrônomos amadores mostrando o cometa com uma cor meio esverdeada? Lembro de ver as imagens do Michael Jagger e do Gerald Reisman, lá da Namíbia. Lindas. Essa cor verde não vem justamente do C2? Excelente pergunta. Esse é um belo quebra-cabeça. A cor verde nos nossos cometas é classicamente atribuída à fluorescência do C2, que brilha quando excitado pela luz do Sol. Então, como pode? Pois é. Se o 3I Atlas é pobre em C2, de onde vem essa cor verde, se for confirmada cientificamente? Talvez a produção de C2 tenha aumentado mais recentemente perto do Sol. Ou será que tem outro elemento contribuindo para a cor? É um mistério. E mostra o valor da colaboração com os amadores, né? O pessoal do Astron Brasil também colaborou com Diego Sanaraujo para conseguir imagens aqui do Hemisfério Sul. Realmente incrível essa colaboração. Mas talvez a característica mais bizarra de todas, pelo que eu li, é a forma como ele interage com a luz. A tal da polarização. O que descobriram aí? A polarização. Esse é um achado que, olha, realmente coloca o 3I Atlas numa categoria só dele. Um estudo liderado pela Zuri Gray analisou como a luz do Sol é espalhada ou refletida pela poeira do cometa. Polarização é tipo o que acontece com óculos de sol, né? Que cortam reflexos. Isso, a ideia básica é essa. A luz normalmente vibra em todas as direções. Quando ela reflete em algo, pode passar a vibrar mais numa direção específica. Isso é polarização. E o que tem de especial na polarização do 3I Atlas? A luz refletida por ele mostra o que chamam de ramo de polarização negativa. E esse ramo é excepcionalmente profundo e estreito. Basicamente, a luz espalhada vibra preferencialmente paralela ao plano que liga a gente, o cometa e o Sol. Isso é diferente dos outros cometas? Muito diferente. O nível dessa polarização negativa e as condições em que ela acontecem não batem com nenhum outro cometa ou asteroide que a gente conhece bem no Sistema Solar. Inclusive o Borisov, que tinha polarização positiva. Nossa! E o que isso pode significar sobre a poeira dele? Sugere que a poeira do 3I Atlas tem propriedades físicas muito únicas. Talvez ela seja extremamente porosa, meio fofa, sabe? Ou talvez tenha uma composição química muito particular. É um mistério grande ainda. Talvez se pareça um pouco com alguns objetos bem distantes no nosso sistema, os TNOs, que orbitam lá depois de Netuno. Uau! Que coisa! E como se não bastasse tudo isso, ele ainda tem uma anticauda, uma cauda apontando para o Sol. Como assim? Isso é possível? Parece que sim. Foi observado por telescópios em Teide, nas Canárias, e confirmado pelo Keck, no Havaí. Um jato de poeira e gás com uns 10 mil quilômetros de comprimento apontando na direção do Sol. E não é só um truque de perspectiva, não. Mas como a luz do Sol não deveria empurrar tudo para trás? Deveria empurrar as partículas pequenas. A explicação mais provável tem a ver com partículas de poeira maiores, mais pesadas, que são ejetadas pelo cometa. Tipo a analogia da areia que você fez antes. Exato. Essas partículas maiores resistem melhor à pressão da luz solar e ao vento solar. Elas tendem a seguir mais a órbita original do cometa, se espalhando ao longo dela. Dependendo de onde a Terra está em relação ao cometa e essa trilha, pode parecer que tem uma cauda apontando na direção errada, para o Sol. A gente já viu algo parecido antes no cometa Kohoutek, lá em 1974. Faz sentido. Uma trilha de pedregulhos orbitando. Isso. E para complicar um pouco mais, a análise dessa região pelo Keck mostrou uma coisa curiosa. Níquel concentrado perto do núcleo e o cianeto mais espalhado pela coma. Outra distribuição química inesperada para a gente tentar entender. E ainda tem a questão do CO2 altíssimo, né? Que o James Webb pegou. Muito mais dióxido de carbono do que água. Sim, essa foi outra surpresa bem recente. Os dados indicam umas 8 vezes mais CO2 do que água na coma. 6 vezes acima do que a gente consideraria um limite normal. É algo realmente sem precedentes e reforça muito essa ideia de que a química interna desse cometa é exótica, para dizer o mínimo. Ok, deixa eu ver se entendi tudo. Atividade super cedo, brilho que aumentou demais, poeira indo para o lado errado, pouco carbono, mas talvez brilhando verde, uma assinatura de luz completamente única, na polarização, uma cauda invertida
e lotado de CO2. Realmente, não dá para chamar de um cometa comum. Definitivamente não. E claro, toda essa estranheza abriu a porta para especulações mais ousadas, incluindo a ideia de que poderia ser tecnologia alienígena. Temos que falar sobre isso, né? A hipótese do Avi Loeb. Temos sim. É importante discutir, mas sempre olhando para os dados, de forma equilibrada. O Avi Loeb é um astrofísico respeitado de Harvard. Qual foi o argumento dele no começo? Inicialmente, lá em julho, o argumento dele se baseou muito naquela primeira estimativa de tamanho, a maior, dos 10 quilômetros. Ele argumentou que um objeto interestelar natural daquele tamanho seria incrivelmente raro, tão raro que a gente deveria considerar a possibilidade de não ser natural, de ser tecnologia extraterrestre. E ele chegou a publicar um artigo sobre isso, mencionando o paradoxo de Fermi e tudo mais. Sim, ele e colaboradores publicaram um artigo explorando essa hipótese mais abertamente. Mencionaram o paradoxo de Fermi, a ideia da floresta escura. Eles até disseram no artigo que a exploração era meio divertida e educacional. Ok, mas e a resposta da comunidade científica? Imagino que teve críticas. Teve, e críticas importantes, baseadas principalmente na evolução dos dados. Primeiro, a questão do tamanho. A crítica foi que o argumento continuou usando a estimativa grande, mesmo depois que as observações do Hubble mostraram que o núcleo era bem menor. E a ciência avança com os dados mais recentes, né? Certo. O tamanho menor torna ele menos raro estatisticamente? Exato. E o segundo ponto, talvez o mais forte, foi sobre a trajetória. A ideia de que a aceleração dele não seria natural, que precisaria de propulsão. Isso foi refutado. Pesquisadores como o Akiem Hassanuhak mostraram que a liberação natural de gás e poeira do cometa, o outgassing, que é normal em cometas ativos, explica perfeitamente a órbita observada. Não precisa de motor. Entendi. O próprio comportamento de cometa dele explica a trajetória. Precisamente. Então, o consenso científico hoje, assim, esmagador, é que apesar de todas essas peculiaridades fascinantes que a gente discutiu, o 3I Atlas se comporta como um cometa. Libera gás, tem coma, atividade varia. É um cometa muito, muito estranho, sem dúvida. Mas, ainda assim, um cometa, como disse o astrônomo Alexandre Sherman de forma bem direta. Não é uma nave espacial. Esse objeto não passa de um cometa. É importante manter os pés no chão científico, né? Seguir as evidências. Sempre. Explicações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E, por enquanto, as evidências apontam para um cometa natural, ainda que muito peculiar. Falando em peculiaridades e cautela, a NASA chegou a usar o 3I Atlas para um alerta ou exercício de defesa planetária. Isso gerou uma certa confusão, acho. Verou, mas é importante entender bem o contexto. Sim, a NASA e a Rede Internacional de Alerta de Asteroides, IUDON, estão usando o cometa para um exercício de treinamento. Vai acontecer entre novembro de 2025 e janeiro de 2026. Mas por quê? Se ele não é uma ameaça? Justamente por causa das peculiaridades dele. A atividade intensa e variável, o outgassing, que é difícil de prever, tudo isso torna a trajetória dele um desafio para prever com alta precisão. O boletim oficial fala em desafios únicos. Ah, então o objetivo não é porque ele é perigoso ou artificial. Não de forma alguma. O objetivo é usar esse objeto difícil para aprimorar a capacidade dos sistemas de rastreamento. Como a gente lida com objetos cósmicos que têm um comportamento complexo, imprevisível. É um teste valioso para os sistemas de defesa planetária. Uma oportunidade de aprendizado. Entendi. É usar um alvo desafiador que apareceu para calibrar as ferramentas. Faz todo sentido. Bom, então, juntando as peças aqui da nossa investigação, o que a gente tem é um visitante interestelar antigo, muito rápido, um cometa que acordou muito cedo, brilhou demais, tem uma química bem esquisita, pouco carbono, muito CO2, aquela distribuição estranha de níquel e cianeto, tem uma forma única de espalhar a luz, a tal polarização, e até uma anticauda. É um verdadeiro enigma cósmico. Exatamente, um pacote completo de anomalias interessantes. Ele está agora na maior aproximação do Sol, o periélio, lá por 30 de outubro.
Depois vai sumir um pouco da nossa vista por causa do brilho do Sol, mas deve reaparecer em dezembro para mais observações. E aí vem as grandes perguntas, né? Quais são as principais? Como ele vai reagir a esse calor máximo do periélio? A atividade vai aumentar ainda mais? Ele vai começar a se fragmentar? Como a astrônoma Karen Mitch gosta de lembrar, cometas podem ser como bolas de neve sujas e muito frágeis. E claro, a pergunta de $1 milhão. De que tipo de sistema estelar ele veio? O que ele pode nos contar sobre o lugar de onde nasceu? É realmente fascinante pensar nisso. E fica aqui uma reflexão, né? Mesmo que essa hipótese de tecnologia alienígena não se sustente com os dados que a gente tem hoje, as características reais comprovadas do 3I Atlas já são extraordinárias por si só. Com certeza. Essa polarização que não bate com nada, essa química exótica, isso já o diferencia de tudo que a gente conhece aqui no nosso sistema solar. Será que a gente está tendo um vislumbre de como cometas e talvez até planetas se formam em ambientes estelares totalmente diferentes? Ou será que a gente está só começando a descobrir classes inteiramente novas de objetos cósmicos que nem imaginávamos? O que será que a passagem pelo periélio vai revelar sobre esse mensageiro de outra estrela? Muitas perguntas ainda. A jornada de descoberta do 3I Atlas está, na verdade, só começando. Vamos ter que continuar de olho nele. Com certeza vamos. É um capítulo emocionante da astronomia se desenrolando diante dos nossos olhos.